Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu queria dizer que quando eu entrei ali, eu estava super nervosa, emocionada, porque abril realmente não é chavão, foi muito alto, né? Tá bom. Foi minha escola, porque como eu disse antes, eu era dondoca. Quer dizer, na verdade era uma espécie de RP do próprio marido, que teve uma carreira brilhante, rápida, etc e tal. E como eu já contei 1 milhão de vezes, eu me apaixonei, separei, fiquei sem dinheiro, deserdada, fui trabalhar, ninguém me queria. Eu queria. Ele queria. Calma. Aí eu comecei a visitar os amigos, que eu conhecia todo mundo, mas você sabe, na hora ninguém queria muito me dar lá. E aí queria outro. Bom, aí a gente foi falar, na verdade, com a Olga Creu, que era íntima do meu marido, do meu ex-marido e do Roberto Tivita, trabalhava aqui, fazia sei lá o quê. Comigo, Cláudia. Então ela né, mas muito. Decorada. Ela olhou para mim e falou, escuta, eu falei, olha, você me testa, porque ninguém acredita que eu consigo trabalhar disso, mas vai ter que trabalhar muito. Eu falei, tá bom. Então ela me chamou, fizemos a primeira produção, que era, na verdade, Teodoro Sampaio, móveis do momento, que eram cópias daquilo que era, que você sabe muito bem, o holandês brasileiro, que você imagina o que era no Teodoro Sampaio. Bom, eu também estava descobrindo um mundo que eu não conhecia, evidentemente. Fizemos uma produção, todo aquele barroco, sei lá, brasileiro lá, Colonial. falso, colonial, mas tinha barroco também. Era o tempo do colonial. Colonial, tal. Aí o que eu fiz? Eu fui para todos os amigos que tinham sobrado, né, depois da separação, e emprestei tapete, não sei o que, Primeira produção que eu montei, a Olga falou, mas você acha que alguém da Cláudia vai comprar isso daí? Porque tapete, peça, não sei o que, voltou tudo. E o Tomás soube que eu estava lá fazendo uma produção, eu acho que essa produção, que depois foi, aquela história da comida foi divertido. Eu tinha um peru que o Caloca tinha inventado, que era um peru baiano que cozinhava na água e ele ficava meio desmontado. Eu tinha que fotografar o tal do... Imagina com o peru na água, fervendo. Como é que isso ficou? Não, o peru saía horroroso. Mas eu era íntimo da Dona Beth, lembra do chinês, do restaurante? Lembro, das perdidas. Então, eu ia na Dona Beth e falei, escuta, Dona Beth, eu preciso maquiar o filho que está destroçado, porque entrou na água. Então ela me ensinou a fazer aquela coisa do pequeno. Laqueado? É, o caramelado, Bom, enfim, saiu médio. Mas depois disso, o Atílio Basqueira chegou e disse, olha, você quer fazer produção de moda? Eu falei, eu não sabia o que era, para dizer a verdade. Então eu falei, quero. Aí eu comecei, eu sei que aí o Tomás veio, me fez um discurso sério, ele era o diretor da revista, eu morria de medo, e ele falou, olha, você vai fazer o primeiro catálogo de moda pronta deste país. Uau, quer dizer, responsabilidade que eu nem sabia o que é fazer uma produção. Mas aí, outra vez, eu peguei meu cinto Valentino, não sei o que, fizemos a produção, aí o Tomás me chama e disse, o que é esse cinto? Ah, é meu cinto. E só que não dá para pegar toda essa roupa lá no Bom Retiro e botar cinto do Valentino no negócio do Saint Laurent e tal, e coisa que não ia dar certo. E eu tinha tomado aula de datilografia, que meu pai diz, olha, minha filha, eu acho que um dia você vai usar. Bom, aí... E foi. Olha o Duran, gente. O Duran, as minhas duas produtoras, a Vânia e a outra não lembro mais, porque eu estou esquecendo os nomes todos, gente. Essa é a Bruna Lombardi, como vocês estão vendo. Os bons tempos, né? E a Bruna, ela fazia muita capa, tá vendo? O vestido
da Cláudia. E você sabe que todo mundo diz que convidava os amigos. Na minha época a produção tinha aumentado, não tinha amiga que chegasse. E ainda não tinha nenhuma agência. Então eu ficava na porta do cinema, não sei que coisa que meu marido da época adorava, porque ele também ficava escolhendo. O Júlio adorava. Olha que bonitinha e tal. E aqui eu preciso falar do meu companheiro adorado, Fernando de Barros, que foi um companheiro e uma imagem. Ele era um personagem absoluto, que além de ser companheiro legal, tudo resolvia, eu nunca vi um problema, nunca. Ele me ensinou tanta coisa, inclusive a pensar de um jeito mais legal, porque ele era uma alma gentil, é isso. E aqui o Tomás bem lembrou que era uma roupa do Aparício da Rastro, de couro, pirografado, que, enfim, 74. Isso aqui, como vocês veem, a gente, quer dizer, eu queria fazer, tipo, como eu não entendia nada, e eu lia a revista estrangeira, eu dizia, eu queria ser a Diana Regan do Brasil. Você imagina o Tomás, ele dizia que tinha uma leitora que precisava ensinar umas coisas, então eu ensinei, fique à vontade com elegância. Coitada, estão muito à vontade. Então, essa foi a primeira matéria que a gente decidiu quais eram as 7 tendências que iam vigorar no ano. Portanto, um esforço bacana até, porque era mais fácil também, tinha pouca coisa para escolher. E, na verdade, a Abril sempre investiu em mim, portanto me mandou para Paris, então eu tinha que aprender alguma coisa. Eu mirava sempre naquilo que a Regina tinha feito e fazia. Eu vou contar a história agora. E eu... Ela não resistiu, ela tem que contar a história. Não, é porque assim, eu achava ela o máximo e a produção de moda, já que eu tinha que enfrentar isso na vida, e eu fiquei 17 anos, né, na Abril, 16 e meio. Então, era a minha vida mesmo. Então, eu fui bater na porta da Regina, que tinha Choque, e eu disse, Regina, isso antes da Abril me contratar, na verdade. Eu disse, Regina, eu adoraria trabalhar para você de graça, não precisa me pagar nem nada, que eu preciso aprender. Eu, boba, né, burra. Cheguei lá e falei, mais uma coisa no Guarujá, com o Trípoli, e essa menina que está escondendo o rosto, que o Tomás falava, mas por que vocês escondem todos os rostos e escondem o olho? Efetivamente não tinha o contato com o raio da leitora, que a gente não sabia, eu não sabia quem era, e o Trípoli também fazia questão de... Essa capa foi importante, porque foi Trípoli também. Esse turbante fui eu que montei na Dalma. Eu fui buscar esse brinco no Tadini, que ficou feliz. E a Dalma antes do nariz, né? Quer dizer, operado, que é uma pena porque ela era linda, vocês não acham? Quer dizer. Então, bom, isso daqui já era daquelas produções mais moda para o inverno ameno, porque no Brasil não fazia tanto frio, mas a gente, sei lá. Começava a fazer, porque como antes a gente publicava foto de estrangeira, evidentemente a moda era mais pesada. E eu fui acusada muitas vezes de ser muito italianinha, sabe? Tipo, fazer coisa estrangeira no Brasil. Tinha muita gente que me criticava. Então eu comecei a tomar um cuidadinho. Eu me lembro que essa aqui, em 77, que a gente estava no auge já da história do moletom, né? Que depois virou uma segunda... o segundo Mr. Jeans, né? Exatamente. Então, eu me lembro que até eu fiz uma produção que era copiada da Alice Francesa, que era aquela história que você se vestia de moletom de cabeça aos pés, cheia de biju, salto, sandália desse tamanho. Lembra que era... Eu lembro. Dancing Daisy, não sei o que, aquela coisa. Bom, isso aqui foi outra história, porque
durante uma dessas viagens que a gente ia ver desfiles, o Caloca me disse: você vai lá, pede para o Armani te emprestar umas roupas e para o Valentino e você fotografa. E eu tinha 4 dias, eu acho, e tinha acabado a verba. E eu fui morar na casa de uma amiga minha que tinha uma escadaria que não acaba, eu nunca lembro, eu esqueci. E aí eu fui, bati lá no Armani e falei: bom, eu sou fulaninha e tal. E eu estava vestido de Kenzo, eu nunca esqueci, porque eu estava com uma camisa da Fiorucci, com uma roupa do Kenzo, daquele linho lavado. Ele falou: você é muito bem vestida, esse é muito Carina. Eu disse: qual é a graça? Aí ele me emprestou a roupa inteira, até a meia, aquela que rasga, porque eu falei: mas é capaz que rasgue. Eu falo: não tem importância, não tem importância. Emprestou isso daqui. Isso aqui é do Valentino, mas o Valentino já tinha o Cacá, aquela história, então era mais fácil. Aí chega nesse parque, começa a fotografar com, evidentemente, uma Hasselblad com uns pezinhos no chão, como é que chama aqui? Tripé. Chega a polícia, onde eu não... Não, a senhora tem licença? A licença? Então eu comecei a falar italiano. Não, que licença do quê? Bom, se a senhora põe o tripé, nada, tem que ter licença. Eu falei: mas italiano, né? Ma senza, sem o pezinho no chão. Va bene. Que tal? E ele falou: va bene, va bene. Aqui tem Ambroni, olha o Ambroni. Minha descoberta. Isso eu acho que era a festa. E isso daí, 79, vocês não sabem como o pessoal está copiando essa época de novo, 79, 80 e 90, né? Porque o início dos 90 também. Na moda contemporânea, é tudo impressionante. Isso aqui, claro que isso era feito em confecção, né? Que era, mas assim mesmo a gente usava tanto, infelizmente usavam mais tecido na época, que para mim interessava que usassem mais agora, mas não é o caso. Aí isso era uma coisa importante, era porque as pessoas viam a roupa na loja e não achavam a menor graça. Como então na passarela hoje. A gente fazia, e tinha muito tecido mesmo, vocês veem. Então aquilo ficava muito ruim pendurado e então a gente meio que explicava como que ficava melhor, misturava. E aqui foi muito engraçado, eu estava contando ali para o Tomás, essa matéria era, na verdade eu peguei o jeans mais uma vez, porque jeans era uma explosão nessa época. Nos 80 a gente foi realmente o país que mais teve marcas de jeans que depois tinham que, né, foi uma explosão. Assumir uma história de moda também, porque não podiam ser simplesmente fabricantes de jeans. Nessa coisa da foto que vocês viram, a gente tinha imitado um pouco o estilo Chanel, porque, bom, tinha que fazer uma coisa diferente. E a Regina e eu estávamos no almoço em Paris, convidados pela Chanel, e ela brigou comigo durante o almoço, como que eu podia falar estilo Chanel, sabe que era aquelas coisas e tal, mas a gente não tinha essa noção, né, como tem hoje, que é uma coisa global. Aí eu acho que eu acabei. Ai,